Amém, irmãos? Vos saúdo com a paz do Senhor. Meus amados em Cristo, é um privilégio estar com essa incumbência da ministração da palavra de Deus. Como já foi bem dito pelo nosso superintendente, estaremos tratando sobre a autoridade das armas espirituais. O irmão pode se localizar em Efésios capítulo 6, versículo 10, vamos ler até o 17. Também os irmãos que fazem uso do nosso kit aluno de EBD. Alguém possa perguntar, pastor, qual é o kit aluno de EBD? Tem que ter Bíblia, é o primeiro. Segundo a lição de escola bíblica dominical do mês, ou do trimestre. E um terceiro, você tem que ter um bloquinho e uma canetinha. Então, todos que vão ao colégio, uma faculdade, levam seu material. E o cristão vem a EBD com a sua Bíblia, com a sua lição do trimestre, e ele procura adquirir antecipadamente. E o mesmo também com aquele bloco, com aquela canetinha, porque nem tudo a mente grava. E o papel é a nossa segunda memória. O que está escrito ali, bate o olho, aí você lembra. Mas, enquanto o irmão se localiza, eu quero tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por essa oportunidade que Ele me concede da ministração da sua palavra. Deixar o meu agradecimento também ao nosso pastor Silas, que Deus possa abençoá-lo, guardá-lo nesta viagem que está fazendo. Louvar ao Senhor também pela superintendência de escola bíblica dominical, pela abertura e por esta oportunidade, e rogar à igreja que possa estar orando por nós. Vamos, irmãos, inicialmente fazer uma leitura dentro do texto bíblico. Você que tem a sua lição, é só ir lá. Os demais podem abrir a sua Bíblia na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Diz-nos aí, eu vou ler na lição, tá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Meus irmãos, quando nós lemos esta última sessão que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso, podemos começar a entender um princípio aqui fundamental. Em uma guerra, talvez o fator determinante seja o conhecimento. Paulo agora está passando um conhecimento à igreja. É bom também de ressaltar aqui aos irmãos
que o nosso foco nesta manhã é tratarmos sobre as armas e não sobre a guerra propriamente dita. Mas Paulo está passando aqui o conhecimento. E aí nós podemos inicialmente fazer a reflexão. Se aqui em Efésios, Paulo passa o conhecimento e um conhecimento teórico, nós temos a prática da batalha ou da guerra espiritual em Lucas 4 e em Mateus 4, quando Jesus ali é tentado. Quando Paulo escreve a epístola aos Efésios, existe um fundo histórico. Na realidade, o apóstolo estava privado da sua liberdade ministerial. Como diz os relatos em Atos dos Apóstolos, Paulo é preso em Jerusalém. E depois de um processo de julgamento, ele chega a Roma. É o capítulo 28, a partir do versículo 16 de Atos dos Apóstolos. Paulo chega ali em um barco. Diz o texto que ele vai para uma casa alugada por ele e pago pelas ofertas que os irmãos lhe direcionavam. Paulo fica ali mais ou menos 2 anos, entre os anos 60 a 62 da nossa era cristã, ou primeiro século. Paulo, mesmo um pouco impossibilitado da sua liberdade, Paulo recebe visitas, Paulo debate, Paulo evangeliza, e ali Paulo ganha Onésimo, foi uma das almas que ele ali ganha. E Paulo escreve pelo menos 4 epístolas, chamadas de epístolas de prisão. A epístola aos Efésios, a epístola aos Filipenses, aos Colossenses e a epístola a Filemon. Quando o irmão lê, o irmão observará que Paulo fala muito sobre cadeia, sobre a sua prisão. Chegando em Filipenses 1, versículo 13, Paulo vai falar ou faz menção sobre a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era formada por soldados romanos muito experientes. Na verdade, a sua função era guardar o pretório. Mas na época de Otaviano, o mesmo leva esses soldados a se tornarem a sua guarda pessoal. Então é este fundo histórico. Paulo preso em uma casa alugada por ele, e neste local, vigiado, guardado ou encarcerado por soldados pretorianos romanos, Paulo começa agora a escrever esta última sessão desta epístola de Efésios. E a partir do versículo 10, nós podemos começar a aprender algumas lições importantíssimas. Leia comigo o versículo 10, que diz-nos o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Primeiro, a visão que Paulo tem é que esta mensagem, é que este ensinamento é para toda a igreja. Primeiro, porque Paulo está direcionando a igreja em Éfeso. Segundo, quando chegamos na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículo 18, como em segunda a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo usa uma linguagem figurada e compara o cristão a um soldado em Cristo. Então, na visão de Paulo, o cristão é um soldado que foi regimentado pelo seu comandante.
está listado para servi-lo e está listado para uma guerra espiritual. Quando ainda continuamos a ler o versículo 10, podemos também chegar ao versículo 11 e 13. Paulo ainda está falando à igreja e diz o valor, guarde isso, do soldado se fortalecer no Senhor. E nos versículos 11 e 13, Paulo vai falar sobre a importância da armadura. Mas veja a ordem que Paulo segue. Primeiro, soldado forte. Segundo, faça o favor, coloque toda a armadura. Quando você continua a ler ainda o texto, e você poderá fazê-lo do versículo 10 ao 17, observará que Paulo também utiliza os verbos no plural. Paulo usa a expressão, digamos, irmãos, aí Paulo usa o verbo fortalecei-vos. Paulo continua no 11, revesti-vos. Paulo ainda diz, pois não temos. E você vai indo diretamente observando que Paulo convoca toda a igreja a se fortalecer, convoca toda a igreja a vestir a armadura. Então Paulo também apresenta a importância da igreja como um grande exército em uma grande unidade para que a mesma possa vencer. Então aqui ele deixa claro que a unidade é um fator determinante para que a igreja possa triunfar nesta guerra. Partindo deste princípio, o versículo 10 ainda nos ensina um outro detalhe. Paulo diz aqui, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha a visão do apóstolo. Antes de falar sobre armadura, Paulo se preocupa com o soldado. A armadura pode ser boa, mas quem está usando a armadura? A armadura pode ser poderosa, mas e o soldado? Qual é a visão de Paulo? Não adianta a armadura ser boa se o soldado for fracote. A batalha era batalha corporal. Avançava o exército, o soldado tinha de travar aqui. Quando ele golpeava, ele tinha de ser forte. Quando ele recebia o golpe, ele tinha de travar. A armadura é boa, mas se o soldado for fraco, ele não resiste à batalha. Então, a primeira visão de Paulo, vamos falar para o soldado. E você sabe que a arma mais cara em uma guerra é o soldado. Então, o primeiro investimento é no soldado. Aí Paulo fala aos soldados, irmãos meus, fortalecei-vos. A palavra no original, endunamo, significa fortalecer, tornar-se forte, aumentar em força. Então Paulo está falando, meu irmão, procure aumentar a sua força. Seja forte, fortalecei-vos. É interessante que quando analisamos esta palavra, é a mesma palavra usada na Septuaginta, que é a primeira tradução do original hebraico para o grego, lá do livro de Juízes 6:34, quando Gideão vai à batalha, a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. A ideia é que a couraça, a armadura de Gideão foi o Senhor. Então Paulo está querendo dizer, se fortaleça, tenha vigor, tenha força. Aí Paulo vai dizer o seguinte, fortalecei-vos no Senhor. Aí Paulo está falando sobre o gerador desta força.
quem vai conceder esta força? E aí Paulo coloca duas palavras interessantes: força e poder. Na visão de Paulo não é a mesma coisa. Paulo diz: fortalecei-vos. Em quem? No Senhor. Mas esse fortalecimento é o quê? Vem do Senhor, mas esse fortalecimento do Senhor vem em força e em poder. Aí Paulo usa a palavra força, ele usa a palavra kratos. A palavra kratos no original quer dizer ficar grande, ou vigor grande, vigoroso, fortalecer. Então Paulo diz: irmãos, você tem que se fortalecer em o quê? Na força, no vigor do Senhor, na energia do Senhor. É o Senhor que tem energia, é o Senhor que tem vigor grande, para você se fortalecer unido ao Senhor, em comunhão, em oração, em uma vida com Deus. Você tem um vigor grande, ou uma energia, ou uma força. Depois ele diz: dunamis é a palavra para poder. Ele está falando, você vai ter o quê? Força poderosa. Então, na visão de Paulo, ele está falando que o soldado para a batalha tem que se fortalecer no Senhor, aumentar a sua força na força do Senhor, na energia do Senhor e na força poderosa. Se o cristão se fortalecer, o soldado estiver forte, agora ele pode lançar mão das armaduras. Porque quando o inimigo vir contra ele, não vai encontrar um fracote, vai encontrar um crente forte. E o crente forte com armadura vai permanecer firme diante do ataque do inimigo. Partindo daí, o irmão vai observar que Paulo dá duas ordens. No versículo 11 ele disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Versículo 13, Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então, dentro da visão do apóstolo Paulo, ele vai nos deixar bem claro que o cristão, ele precisa entender a origem desta armadura. A armadura, ela é de Deus. Esse é um princípio que Paulo nos deixa. Por isso que o texto enfatiza: a armadura de Deus não é a armadura do Espírito, não é a armadura espiritual, é a armadura de Deus, é o termo correto, é o termo bíblico. Se é o bíblico, é o correto. Partindo desse princípio, nós podemos entender que a visão de Paulo é uma visão genuinamente bíblica. Por quê? O próprio Deus tem armadura. Quando você lê Isaías 59, versículo 17, a Bíblia diz que Deus tem capacete e também tem couraça. Quando você continua lendo a Bíblia, você vai observar que Paulo vai chamar a armadura de Deus aqui em Efésios, é o termo que Paulo usa. Mas, se o irmão for comigo em 2 aos Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 7, 2 aos Coríntios 6, 7, Paulo usa outro termo para essa armadura, para essas armas. Ele diz: na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Aí Paulo chama de armadura de Deus, mas aqui ele fala, as armas da justiça na direita
e na esquerda. Aí Paulo está falando sobre armas que o cristão tem que ter na mão direita e na mão esquerda. Aí Paulo fala, podemos ilustrar na direita a espada do Espírito e na esquerda o escudo da fé. Com o escudo eu me defendo, mas também com a espada eu ataco. Amém? Continuando, Paulo também chama esta armadura ou essas armas em Romanos 13, 12, é como ele chama. Romanos 13, 12. Paulo diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Não é só a armadura de Deus, não é só a armadura da justiça, mas também é as armas da luz. Chegando aqui na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo 4, olha o que Paulo ainda fala sobre esse armamento. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Então essas armas são armaduras de Deus, a arma da justiça, armas da luz e as armas poderosas em Deus. Partindo deste princípio, Paulo vai falar que o cristão precisa se revestir delas. Porque precisamos também entender que o maior guerreiro que pisou nessa terra também tinha armadura. Profeticamente em Isaías, no capítulo 11, 5, que fala ali sobre o Messias, vai falar que o Messias tem o cinto de justiça nos seus lombos e ele também tem a verdade. Mas por que até Jesus precisou desse armamento? Porque quando você chega aqui comigo em Lucas, olha, Lucas capítulo 11, leia comigo. Lucas capítulo 11, versículos 21 e 22. Olha o que o texto diz. Lucas 11, 21 e 22. Palavras de Jesus. Jesus diz: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo que tem. Guarda aí. Jesus está chamando o diabo de quê, irmãos? De valente. Mas olha o versículo 22. Mas sobrevindo outro, mais valente, aqui é Jesus. Veio o mais valente. Olha o que o mais valente fez. Ele fez 3 coisas que eu chamo a atenção. Primeiro, ele venceu o valente. Primeiro, o mais valente, que é Jesus, venceu a Satanás. Mas olha o que ainda Lucas e Jesus diz: tira-lhe toda a armadura que confiava. Para aqui para ouvir aqui uma coisa. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Quando eu cheguei aqui na terra já tinha um valente. Ele dominava tudo, mas eu cheguei para detonar ele. E eu comecei vencendo ele. A grande vitória foi no Calvário, tá? Mas o início das vitórias de Jesus já foi ter ficado vivo com aproximadamente 2 anos. Senão, tinha acabado tudo por ali. Jesus foi vencendo, porque uma guerra se vence várias batalhas, até a grande vitória. O Calvário é a grande vitória de Cristo. Mas ele vem em sucessivas vitórias, até dar o golpe final na cruz. Aí ele falou, vence-o. Mas olha o que Jesus diz aqui, ó. O meu inimigo tinha armadura. Tira-lhe toda a armadura. Interessante que a palavra que Paulo usa, que é a panoplia, para toda a armadura, é o mesmo que está aqui. Então, Jesus está querendo falar, eu vim, eu venci o inimigo, e ele estava com a armadura e falou, você perde toda a tua armadura, você perde todo o teu poder, acabou para você.
Aí depois o terceiro item. E reparte os seus despojos. 3 sequências. Vence, tira a armadura do inimigo. E terceiro, toma todos os seus despojos. Interessante que Lucas é o único que menciona essa parte aqui, ó. Tira-lhe toda a armadura que confiava. Mateus fala do mesmo texto, mas não apresenta esse aspecto. Então, Jesus veio e, com tom vitorioso, triunfou sobre o nosso inimigo. Então, a armadura de Deus, a sua origem é em Deus. Quando continuamos também a ler o versículo 11, e aí precisamos retornar aqui a Efésios, lá no seu capítulo de número 6, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Paulo está querendo dizer toda a armadura. A ideia panoplia incluía todas as armas, não somente um tipo de armamento, mas todas as armas disponíveis para o combate. Todo soldado romano, ele se equipava com todo o armamento para uma guerra. E assim, na visão de Paulo, o cristão tem que entender que não existe peça mais importante, ou menos importante. Peças que são necessárias e outras desnecessárias. Para Paulo, tudo é essencial, tudo é importante. Cristão não vai escolher qual peça da armadura. A armadura está completa, ele pega e coloca tudo no seu corpo, porque aí parte o segredo da vitória. E observa o verbo. Paulo está querendo dizer, o Senhor disponibilizou a força. E Paulo diz, quem tem que buscar força é você. Fortalecei-vos. Quem busca a força sou eu. Aí Paulo diz, o Senhor disponibilizou a armadura. Então você que tem que vestir. Amém? Então eu tenho que fazer aquilo que é me dado para fazer. Partindo do princípio, o versículo 11 vai começar a nos dizer qual é a finalidade da armadura. Na verdade, existem 2 palavras ou 2 verbos aqui lindos. Versículo 11, para que são armaduras? A armadura, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Olha o versículo, irmãos, de número 13. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir. Paulo diz, tem que ficar firme e tem que resistir. Aí ainda no 13, resistir no dia mau e havendo feito tudo ficar firmes. Segunda vez que Paulo fala firmes. A terceira vez que Paulo fala firme. E está aqui também nós lemos o versículo 11, nós lemos o versículo 13 e o 14. Estais, pois, firmes. Então, qual é a finalidade da armadura? É para o crente sair partindo para dentro do inimigo? Não. A finalidade da armadura é, quando o inimigo vir, você ficar firme. Falar para ele, eu não vou me remover daqui. Aqui o Senhor me trouxe. Aqui, nem até aqui o Senhor me fez conquistar. Se você fazer isso daqui, ele começa a entrar no teu território. Aí Paulo diz, a armadura é para você fazer isso. Travar ele aqui. Aqui o Senhor já me abençoou. E aqui você não entra. Aqui você vai ser parado. Entendido, irmão? Resistir e ficar firme. Ok? A ideia de firme aí é uma linguagem oriunda da forma original grega que significa, expressa a ideia da resistência e avanço individual de cada
soldado contra o inimigo. É isso. O inimigo vem, aí o soldado trava ele aqui. Daqui você não passa. Você resiste, resiste, resiste. O inimigo te ataca, ele não consegue passar por você. Daqui a pouco você recebe a voz de comando do teu general, avança, e você faz isso, joga ele. É isso que Paulo está querendo fazer. Resiste, resiste, resiste. Porque quando o teu comandante te dá ordem, você vai jogar ele e ele vai fugir. Agora, interessante que no versículo de número 11, no versículo 13, Paulo diz, para que possais resistir no dia, o que, irmãos? No dia mau, certo? Vamos entender, dia mau é um dia de adversidade, é um dia de luta, é um momento difícil que nós podemos passar. José passou por um dia mau, quando foi tentado. Pedro passou pelo dia mau, quando negou a Jesus. Jesus passou pelo dia mau quando foi tentado 40 dias e 40 noites. O sumo sacerdote Josué, que aparece lá no livro de Zacarias, ele foi acusado por Satanás, também foi um dia mau. Você continua observando, Paulo está preso aqui, como já mencionei, é um dia mau, também passou por isso. Lembre-se lá da igreja do Apocalipse, a igreja de Esmirna, que também passaria por dias maus, e a Bíblia diz 10. A igreja de Esmirna passou pelo dia mau. Lembrem-se lá também de Jesus e os discípulos quando entraram no barquinho no mar da Galileia, dia mau. Começou a vir de repente um vento, aí você vê, né, irmão? O dia mau vem de repente, está tudo tranquilo, tudo legal, e de repente vem uma grande tempestade. O dia mau vem sem mandar recado, ele vem, mas se o cristão estiver fortalecido e com armadura, Paulo diz, ele vai resistir no dia mau. Há mais 2 textos que, se o irmão quiser anotar, porque eu só vou citar, depois você lê, para resistir ao diabo. Está lá Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, como eu resisto ao diabo? Me sujeitando a Deus, me submetendo a Deus, obedecendo a Deus, debaixo da autoridade de Deus. Veja, eu já tenho a armadura, eu já tenho a força de Deus para resistir a ele. Eu já tenho a armadura de Deus para resistir a ele. Mas aí Tiago fala, se submeta a Deus. Primeira epístola de Pedro, lá no capítulo 5, 9, a Bíblia diz, resisti-lhe, firme na fé. Resistir a quem? Aí você tem que ler o versículo anterior, que é 8, e aí Pedro compara o nosso inimigo como um leão que está ao nosso derredor. Aí ele fala, quer resistir a ele? Fique firme na fé. Firme na fé, você resiste. Essa é a finalidade. Agora, vejam bem, qual é o campo de batalha? O campo de batalha está o versículo 2. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue. Certo? No finalzinho, diz aí, contra as forças espirituais da maldade, nas regiões, o que, irmãos? Esse é o local que o cristão está em batalha. Mas por quê? Aí você tem que ler 3 textos. O irmão discorra comigo. 1:3. Bendito seja Efésios 1:3. Diz aí, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo aqui simplesmente, irmãos? Por que a batalha nas regiões celestiais? Porque na região celestial, eu e você somos abençoados com bênçãos espirituais. Isso quer dizer que ele quer tomar aquilo que Deus já nos deu. Mas o cristão precisa resistir firme. Capítulo 2, versículo de número 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. 7. Você vai ler ali se fala das abundantes riquezas da sua glória.
Por que o duelo é no campo das regiões celestiais? 1:3. Porque ali nós fomos abençoados. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Ali nós estamos assentados em Cristo, reinando com Cristo e recebendo bênçãos das riquezas da sua glória. Capítulo 3, versículo 10. Por que as regiões celestiais? Porque é nessa região celestial, olha a visão de Paulo, que o saber de Deus acerca do plano da salvação passa pela igreja. Paulo usa uma expressão interessante: e foi assim para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Eu entendo, à luz da Bíblia, que os anjos têm mais sabedoria do que o homem. É uma sabedoria acumulativa. A onisciência é só de Deus, mas eles têm uma sabedoria mais acumulativa. Mas o segredo que Paulo está falando não é que Paulo está querendo falar acerca do plano da salvação. É isso que Paulo está falando. Acerca do plano da salvação. Os anjos aprendem com a faculdade, com a universidade que Deus instituiu. Quem é esta universidade? A igreja. Porque só a igreja tem o Espírito do Senhor, que vai às profundezas de Deus e tira segredos. Então, quando nós pregamos o Evangelho, ensinamos sobre o Evangelho, a igreja está exercendo um dos seus grandes papéis, o do ensino, e até as forças angelicais aprendem com o segredo da salvação com a igreja. É por isso que ele quer batalhar nesse campo. É por isso que ele quer invadir esse campo. Só que Paulo diz: não, igreja, resista. E aí, a partir dos versículos sucessivos, vamos pular o 12, porque não se trata de guerra espiritual, se trata de armadura, certo? Vamos já para o versículo de número 14. Aí Paulo diz: estáis, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Primeiro, Paulo não fala nem de dois extremos, ele não fala de cabeça e nem de pé, ele fala da cintura. Meu filho, cinto. Cinto para quê? Primeiro, para ajustar, para apertar, para cingir os lombos. Expressão bíblica que quer dizer isso: pegar a ponta e trazer e colocar aqui. Para quê? Para te dar mobilidade, agilidade. Soldado tem que ter habilidade, agilidade, porque se ele não tiver, o inimigo vence. Aí Paulo diz: o segredo do cristão ter mobilidade e agilidade é a verdade. A verdade na nossa vida nos dá mobilidade. O cristão vai aonde for e aonde ele estiver, ele estará exalando esta verdade através do seu viver. Mas ainda era usado o cinto para quê? Para você colocar todo o seu armamento. E aquele que era arqueiro, prender a aljava. Porque já pensou se não fosse presa? Aí ele ia caçar uma flecha e não ia achar. Então ele tinha de prender para sacar rapidamente a flecha. Aí Paulo está falando sobre a necessidade da verdade. Lembra-se que Jesus venceu a Satanás lá quando foi tentado, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito 3 vezes. Detalhe: Jesus não usou toda a Bíblia porque na sua época ainda não tinha Novo Testamento. Ele só usou o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento ele só sacou um livro. Só sacou o livro de Deuteronômio. E usou o livro de Deuteronômio e falando: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. É assim que o cristão faz nessa batalha, usando a verdade. Para isso o cristão lê, conhece, estuda, ouve mensagem, vem a EBD, vem a Beriana, busca o conhecimento da parte do Senhor e Deus vai abençoá-lo tremendamente. Couraça, protegendo órgãos vitais, seja na frente, seja na retaguarda. Paulo chama essa couraça, não é isso? Como sendo a couraça da
justiça. Aí Paulo vai falar sobre a importância deste ato. Eu só convido os irmãos a lerem comigo aqui 2 de Coríntios, capítulo de número 2. 2 de Coríntios, capítulo 2. Vamos ler o versículo de número 21. Diz aí: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós para que fôssemos feitos justiça de... O que é que nós temos aí? A grande troca. Sabe qual é a minha grande troca? Jesus chegou e falou para mim: me dá o teu pecado que eu dou para você a minha justiça. Vamos trocar? Você me dá o teu pecado, eu te dou a minha justiça. Agora, é interessante que o conceito aí de justiça, ela é usada uma palavra no grego chamada logizomai, que quer dizer debitar na conta de outro. O que é isso? Eu tinha um débito e Jesus tem um crédito. O dia que eu aceitei a Jesus, saiu o crédito da conta de Cristo e bateu na minha conta. E o meu saldo negativo bateu na conta de Cristo. Hoje eu tenho crédito com o Senhor. É por isso que nós oramos, é por isso que nós falamos com o Senhor. O conceito de justificação quer dizer que Jesus ocupou o meu lugar, morreu a minha morte e transferiu a sua justiça para mim. Quando Deus bate o olho em mim e fala: você está justificado debaixo da justiça de Deus. Ainda continuando, aqui em Efésios, Paulo fala sobre os calçados, né? O calçado do evangelho da paz. Então, era como se fosse uma bota romana de couro bem acolchoado, que se amarrava na parte da canela e tinha uma espécie de uns pregos ocos. E essa sandália, ou essa bota, não era para o soldado romano correr, era para o soldado romano fixar o seu pé e resistir o inimigo. Paulo não nos chama para correr do campo de batalha, mas ele fala que com o evangelho a gente fixa o pé. Crente não fica escorregando. Tem uma época que parece que tem os irmãos que parecem espiritualmente que estão usando patins. Nunca ficam firmes, estão sempre deslizando, sempre deslizando, sempre deslizando. Quem sabe a sandália do Egito ainda, que Deus mandou Moisés e Josué tirar. Porque quando o crente tira a sandália do Egito e calça a sandália do Evangelho, ele coloca o pé, firma o seu pé, e ele não escorrega na presença do Senhor. Paulo ainda vai falar sobre o quê? O escudo da fé, o tórax, que protegia todo o corpo. Então, quando o inimigo atacava os dardos inflamados pegando fogo, ele segurava, ele brecava ele ali. Interessante que esse tórax, ele tinha de ser molhado com água. Por causa de quê? Tinha fogo, mas quando batia ali, secava. Então, é o nosso escudo da fé. O diabo vai tentar de toda maneira nos atacar, criar a incredulidade no nosso coração. Lembra que quando ele atacou, Jesus falou: se tu és o Cristo de Deus, se tu és o Filho de Deus, não foi uma vez não, foi 2 vezes. E ele sabia com quem estava falando. Mas o negócio dele é bombardear. Mas aí o cristão usa não, a fé. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A fé faz com que todos os dardos inflamados sejam apagados. E aí Paulo ainda continua falando sobre a espada do Espírito, certo? Falando, essa espada interessante, que era uma espada curta. Era a espada no qual o soldado duelava o quê? Corpo a corpo. Assim deve ser o cristão. O cristão deve entender que a guerra espiritual, ela é corpo a corpo, e o cristão tem que estar fortalecido e revestido com toda a armadura. Mas o irmão depois medite, guarde esse versículo 18 e 19. Um elemento primordial nessa armadura do Espírito é a oração. É o poder que nos dá graça para unir
todos esses elementos da armadura e nos fortalecer no Senhor. O cristão que ora, ele recebe a força do Senhor, recebe a autoridade do Senhor e na batalha espiritual vence para a glória e para a honra do nome do Senhor. Amém.